Amados, então nosso monge, não tem problema, né? Eu ficar sentado assim ou vocês de repente se importam? Não? Estou me sentindo até mais. Aleluia, louvado seja Deus. Que coisa boa, alegria. Então, não só porque os irmãos de repente não. É que eu gosto de ver todo mundo também, né? E tem uns que se aproveita agora para se esconder atrás dos outros, vai cochilando aí, eu não. Nem tudo o Senhor revela para mim aqui, né? Tudo bem, vamos lá. A página 35 é o que eu gostaria de iniciar, porém, ficou aí uma questão, uma ou duas, me parece. Foi uma só, né? Aqui não tem problema não. Uma, qual foi? Repita, porque eu não lembro, Giliade. Foi você mesmo que fez? Foi outro? Então, faça. Você falou na última aula que algumas pessoas têm Jesus como seu Salvador, mas ele só pode ser Salvador se ele for Senhor. E nisso eu queria te dizer, qual é o limite se falar para alguém do Evangelho? Até o limite? E se essa pessoa rejeitar, qual o limite de continuar insistindo ou continuar falando do Evangelho para ela? Rapaz, eu já vi pergunta assim, quantas vezes a gente perdoa, né? Quando a gente prega, é a primeira vez que eu ouço. Mas eu expliquei essa questão o fato de alguns acreditam que pode ter, isso aí foi explicado, então, né? Senhor e Salvador, então tá tranquilo isso aí, né? Tá, qual é o limite? Não tem limite não, a gente anuncia Jesus até as oportunidades que Deus nos dá, inclusive para uma mesma pessoa, né? E se ela se aborrecer de tanto Jesus, e ela falar assim, eu não quero, como já aconteceu comigo, eu não quero saber, eu quero viver a minha vida, e sua religião fica sua religião. Então, irmãos, eu não sei se eu conseguir passar isso para vocês. Quando a gente fala de evangelização, a gente sempre pensa em pregação, em falar, abrir a boca, transmitir palavras, né? Isso é o que, pelo menos, eu entendo que vem na nossa mente e o que a gente percebe, inclusive, nas palestras para métodos de evangelização, como faz e tal, que eu acho essas coisas válidas também, e é até a proposta da matéria, do material, inclusive. Mas o que eu estou querendo passar para vocês, que a evangelização se dá principalmente, e o efeito da evangelização mais eficaz é relacionamento. É se relacionar, criar ponte de contato, de relacionamento. Amizade. Então, você prega, nós pregamos com mais eficácia, sem palavras, com a vida, com a atitude, com o relacionamento. Essa é a questão. Não tem o texto aqui, não lembro qual é a página, mas diz, página 21, está lá na página 21, lá embaixo, né, tem lá o paradoxo da pregação do Evangelho, e tem uma frase lá embaixo, em negrito inclusive, que é do monge Francisco de Assis, né, São Francisco de Assis, que ele disse, pregue o Evangelho em todo o tempo. Então olha aí, todo o tempo, se necessário use palavras. Isso. Então essa é a questão. Às vezes irrita mesmo a pessoa ouvir, né, ficar ouvindo a mesma coisa e tal, aquela questão toda. E a pregação com palavra, lógico que é necessária, a gente precisa proferir, a gente precisa falar, precisa expor a palavra de Deus e tal. Mas a vida, ela é muito mais poderosa no efeito mesmo da evangelização. Né? Então tem a questão assim, quando eu paro de pregar a palavra, é só você deixar de existir, de viver, de ser crente, de dar testemunha, a gente para. Mas enquanto a gente ainda está servindo a Deus, a gente está pregando a palavra, sem falar nada. Não é? Então a gente às vezes foi ensinado que você tem que chegar e pregar logo e falar logo o plano da salvação, apresenta o plano da salvação. Como se fosse um negócio assim, né? Um pacote, o pacote é esse aqui, ó, vai querer o pacotão ou não? Um combo, não é? E essa questão que hoje as pessoas estão cansadas de ouvir o Evangelho. As pessoas elas estão carentes de ver o Evangelho. Então é nessa perspectiva que eu gostaria que a gente caminhasse, né? E focasse nisso. Porque o falar é uma consequência do que as pessoas veem em nós. E elas perguntarão, inclusive, quando veem em nós, Jesus. Porque não é comum dar atenção para a pessoa nos dias de hoje, não é? Você dá atenção e tempo, irmãos. Se tem uma coisa que é preciosa hoje é tempo. As pessoas pagam para uma pessoa ouvi-la. Os psicólogos são caro ainda, né? Paga caro.
Então, você ter uma pessoa para ouvir você, te dar atenção, é raro. Então, se a gente começa a se relacionar e ter uma postura como um ser humano deveria ter, ou seja, dar importância e atenção a outro ser humano, isso aqui já vai ser um campo favorável para que o Espírito Santo vá trabalhando. Então, essa questão. Porém, entretanto, outro sim, tem uma situação que é assim: tem pessoas que elas escarnecem do Evangelho, tem gente que elas não quer mesmo, tem gente que já ouviu o suficiente, e aí Jesus disse: olha, não lance pérolas a porcos. Mas até que a gente não identifique que essa pessoa é um porco, no sentido figurado da palavra, né? Ou seja, que não discerne como é precioso essa mensagem do Evangelho, porque o porco é o seguinte: o porco, você joga a pérola nele, ele não discerne aquilo, ele acha que aquilo aqui é pedrada, não é? Ele está sentindo a dor, está sendo confrontado, então para ele aquela pérola é pedra. Então tem gente que ela não percebe o valor do Evangelho e ela acha que é ofensa, só confronto, que ela é pecadora, que precisa de Jesus e tal, e ela se ofende. Então tem hora que a gente precisa discernir: com essa pessoa aqui, o escarnecedor, a gente não prega. Para escarnecedor não se prega, para aqueles que zombam a gente não prega. Falar, não, a gente dá testemunho, e aí com o nosso testemunho, aí sim a gente está pregando, e é um testemunho contra ele, já não é mais a favor, para que ele venha para o Evangelho, mas é contra, no juízo final, porque ele vai ter pelo menos uma pessoa que mostrou Jesus a ele pela sua vida, e aí ele fica indesculpável. Então, mais ou menos, né, nesse sentido aí que a gente precisa pensar nessa questão. Tudo bem? Mais ou menos. Página 35. Mas tinha duas perguntas, não foi? A mãe de Paulo não fez uma também, não, agora? Eu tinha respondido. Foi? Mas já foi respondida? Foi. Ah, então tá bom. Tudo bem. Podemos prosseguir aqui? Na página 35? Bora lá? A obra missionária e a prática da evangelização. No princípio desta obra, apresentamos a diferença e a relação entre evangelismo e evangelização. Isso aí está claro, né, irmãos? Evangelização é o ato, é a fala mesmo, né? Evangelismo são os métodos, as formas, as maneiras como a gente alcança as pessoas, inclusive na própria pregação, na fala e por diversos meios que a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente. Mas a gente precisa distinguir esses termos: evangelismo e evangelização. Evangelização, então, é o ato, isso. É escolinha, não é assim, né? Que a tia falava e os alunos completavam, né? Faz isso no culto também, né? E evangelismo, então, são os métodos, as maneiras, as formas. Então vamos lá: o que nos remete à teoria e à prática. Neste capítulo, nosso intuito é fazer uma apreciação de evangelização e obra missionária, no qual percebemos que estão amalgamadas e, dependendo uma da outra, complementam-se. Amalgamada, alguém sabe o que significa essa palavra? Não? Oi? Uma depende da Uma afirmação ou uma pergunta? intenção. Alguma outra definição alguém pode dar? Um amálgama? O que seria um amálgama? Ninguém trabalha em metalúrgica, não? Nunca trabalhou assim com metais e química, esses negócios? Não? Tem isso aí. É? Tem isso? Tem. Eu sabia agora. Tem. Estão amalgamadas, né? Elas estão entrelaçadas, estão imbricadas. Imbricada, para a gente ter o sentido dessa palavra, é a escama do peixe, irmão. Tem a escama? A escama não é assim uma em cima da outra? Isso é imbricado, né? Amalgamada seria ainda mais junto, seria elas. Uma amálgama é uma mistura que se torna homogênea, né? Então elas estão misturadas e fica homogênea. Então percebemos que estão homogêneas, estão juntas e dependendo uma da outra, complementam-se, né? Veremos que é impossível falar de missões sem mencionar a evangelização e também não há como mencionar a evangelização sem a obra missionária. A gente vai distinguir aqui o que é evangelismo ou evangelização e obra missionária, tá? São coisas parecidas, mas não são exatamente a mesma coisa. Ainda neste capítulo estudaremos e analisaremos a relação de missões e evangelização no Antigo e Novo Testamento,
conceitos diferentes para uma mesma obra. Então, relação missões e evangelização no Antigo Testamento. A Bíblia, em sua totalidade, tem como tema central a provisão de Deus para a salvação do homem, através da semente da mulher. No Antigo Testamento, a promessa é feita, e no Novo Testamento, cumpre-se cabalmente na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Espalhar essa verdade a toda a humanidade constitui de maneira simples o que é chamado de obra missionária. A seguir, analisaremos missões e evangelização, começando pelo Antigo Testamento. No entanto, não é nosso objetivo neste momento explorar a fundo o tema missões, pois esse estudo é apresentado no livro de missiologia. Então a gente vai ter uma matéria específica, né, para falar sobre missiologia, que é o estudo aí de missões. Faz parte do curso e tal, no qual o aluno terá conhecimento desse tão importante tema. No Antigo Testamento, Deus faz uma pergunta para a eternidade: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Embora naquela ocasião quem responde é o profeta, né? Envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa pergunta ecoa da eternidade e para todos nós continua ainda sendo feita. E Deus perguntando: a quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? É a Trindade, inclusive, indagando aqui, né? Está no plural. Amados, a gente fala de evangelização, é um ato local da igreja, ou seja, bairro, né, cidade, no entorno. Isso é obra evangelística. A obra missionária, ela vai um pouquinho além. Inclusive, pode até ser que não seja, talvez em outro país, mas no mesmo país ou até na mesma cidade, porém, ela transcende a cultura, porque nós temos no nosso país a questão das missões transculturais. A gente não tem outras culturas? Poderia citar alguma? Candomblé? Hã? Quem? Indígenas. Indígena, não é cultura, não religião, né? Cultura é outra forma de viver, né? É outra etnia. E a gente tem em São Paulo, inclusive, índios. Não teve uma manifestação uns dias atrás aí, foi no Pico de Jaraguá, aqueles lados ali, foi? Por conta da reserva e tal. Então nós temos, olha só, na nossa cidade de São Paulo, outra cultura, que são os indígenas. Então é possível a gente fazer missões, inclusive sem sair do país, até do nosso estado. Então o negócio está mais fácil do que a gente pensa, né? Dentro da cidade de São Paulo. Da cidade. Engenheiro Marcilac, lá tem tribo. Onde é esse? Engenheiro Marcilac, ali, depois do Oswaldo Pinterlage, ali para aqueles. Pega a estrada de Parelheiros. Não conheço nada, né? Zona Sul, então, você está falando? Zona Sul. Ah, da Parelheiros, Parelheiros, já me identifiquei. É perto, então, né? É perto. Marcilac. Isso, aqui também, porque é Zona Norte, né? Zona Norte, Zona Oeste. Jaraguá? Oeste? É Zona Oeste. Rapaz, estou ruim aqui de região. Mas a tribo lá do Engenheiro Marcilac lá, eles vivem bem a cara. Como índios mesmo. A única diferença é que eles usam roupa, vestidos. Mas a forma de alimentação, cultura e tal. São bem indígenas. Então, olha só, então a gente tem a oportunidade, irmãos, de fazer a obra missionária. Né? Infelizmente, a igreja brasileira, existe uma estatística que gasta mais, os crentes no Brasil gastam mais com Coca-Cola e chiclete do que com a obra missionária. Já pensou que absurdo? Isso é um pecado, né? Isso é um pecado, literalmente é um pecado, porque há uma negligência em alcançar as nações. Isso foi uma ordem de Jesus, não foi ide por todo mundo. Quem foi que fez essa pesquisa? Aí, você achou-se bem esdrúxula, né, mano? Não tem mais o que fazer, né? Não, a pesquisa, o Magno, ela lógico que envolveu uma série de e estava incluso. Então o absurdo é esse, né? Porque uma coisa, quer dizer, eu como cristão, eu gasto mais financeiramente dinheiro em um refrigerante, né? Em uma coisa fútil, que é um chiclete, faz um mal, aquilo é a rapa do petróleo, né? Faz um mal lascado. Rapaz, então eu estou jogando meu fora. Tá mais ficou na aula, hein? Deixa eu engolir aqui. Então, a questão é em coisas fúteis que nós gastamos e aquilo que nós deveríamos entender como uma prioridade, que é a obra missionária, que é alcançar vidas, inclusive em outras nações. E alguns pensam assim, irmão, mas tem que fazer primeiro em Jerusalém, né? Depois na Judéia.
Samaria, e depois que a gente vai para o missionário, não. O texto diz que a gente faz isso simultaneamente. Vamos pegar o texto lá de Atos 1 e 8. É simultaneamente que se faz isso. Tá certo? Eu não posso esperar estruturar uma obra evangelística, né, um pacto evangelístico na minha igreja local para depois a gente alcançar outros povos, outras nações, etnias, etc. Isso se faz simultaneamente, irmãos. É mais fácil do que a gente pensa manter um missionário em tantos lugares aí, tá certo? Financeiramente, eu estou dizendo, uma igreja lá com seus 50, 80 membros tem condição de enviar um missionário, inclusive para outro país, América Latina e até África, né? Mas o que diz o texto, então, Atos 1, 8? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Isso, outra versão, irmãos, tem mais, pelo menos 2 versões. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É esse termo que eu queria, tanto como, né? Então a ideia é simultaneamente. Jerusalém como também, o tanto em. Então, simultaneamente a gente evangeliza aqui e também envia missionários, envia pessoas para outros locais, os confins da terra. O limite é o céu, né? Então a gente pode, fala assim, irmão, a gente tem dificuldade. O missionário para nós é um ser extraterrestre que vem nas nossas igrejas, passa em um culto ou outro, e a gente dá uma esmola para ele e ora e dispensa ele como desencargo de consciência. Não é mais ou menos isso que acontece na nossa igreja, não? Não é? Olha só que coisa horrível, irmão. E a gente vê isso como sendo impossível de eu enviar uma pessoa, sustentá-la dignamente, inclusive, né? Porque não são poucos os missionários, são enviados pela igreja abandonados lá no campo missionário com família e tudo, aí gera aquelas frustrações e tal. Isso a gente tem demais. Mas só pensando aqui, então a gente pensa em evangelizar aqui, mas simultaneamente, ao mesmo tempo, a gente pensa também em alcançar muitos outros lugares. E a evangelização, em muitos países, como por exemplo o Haiti, que é uma miséria notória, e em muitos lugares da África, se faz pela obra social. Eu me lembro, em 2001, aproximadamente, no 2000 para 2001, eu conheci um rapaz, jovenzinho, ele estava se preparando para a obra missionária, só que ele estava cursando medicina. Porque ele disse, olha, até mesmo o local onde ele queria ir lá servir a Deus, ou servir o povo, né? Tinha dificuldade de entrar missionário. Tem países que tem dificuldade de você conseguir visto como missionário. Mas, irmão, nesses países onde tem uma carência social muito grande, qualquer um que é da área de educação, da saúde, entra facinho, né? Você tem até recurso, inclusive, porque são mão de obra que está indo para ajudar o país. Então a gente tem uma ideia mais ou menos assim, bom, eu tenho que estudar teologia e ser um missionário para ser enviado? Não, irmãos. Como também nós aqui, localmente, nós evangelizamos de muitas maneiras. Nós exercemos a nossa vocação de muitas maneiras. Tem gente que acha que vocação é só pastor, não é? É só obreiro. Não, vocação, por exemplo, se eu sou um professor de rede pública, eu sou um obreiro de Deus. Eu sou um vocacionado de Deus. Irmãos, e o que a gente está precisando nas nossas escolas hoje, talvez a demanda, a necessidade seja a mesma que uma igreja necessite de um pastor. Porque aquelas crianças são mais ou menos ovelhas que não têm pastor. Jesus olharia e olha para essas crianças como olhou para o povo de Jerusalém lá, como ovelhas que não tinham pastor, gente perdida, não é? As nossas criancinhas estão sendo jogadas nas mãos de pessoas inescrupulosas, gente, irmãos, da pior qualidade, que são gente depravada, que querem fazer das nossas criancinhas gente promíscua, incentivá-las ao homossexualismo. Vocês não estão acompanhando não, assim? Não é? Você vai reportar de ontem, está gerando maior repercussão. Fizeram uma cena com um homem todo nu e cheio de criança em volta, saiu até na exame isso daí. Talvez você foi num Isso, num museu. Isso. Não, mas isso é o que aconteceu essa semana. Algumas semanas atrás a questão do Santander.
E isso, na verdade, é muito tempo, já mais ou menos em torno de quase 20 anos que isso sorrateiramente tem entrado nessa escola. Sorrateiramente tem entrado. Agora que está surgindo os escândalos por conta do movimento dos militantes LGBT. Tá certo? Então o negócio está ficando cada vez pior. Mas nós precisamos de gente que seja profissionais, servos de Deus primeiro, e profissionais, competentes inclusive, para que sirvam a população, para que sirvam o ser humano, para que sirvam as pessoas. E é um ministério louvado tanto quanto qualquer outro irmão da igreja. E a evangelização se dá, inclusive, por exemplo, alguns não entendem, né? Alguns já me falaram explicitamente que não entendiam por que eu estava escolhendo essa área de entrar na docência, para a escola e tal, né? Ganha pouco, desvalorizado, né? Todo mundo acha que não é trabalho, porque aí pergunta, você não faz nada, só dá aula. Né, mãe? Já ouviu isso aí, deve ter ouvido, né? Você não faz nada, só dá aula? Que coisa terrível. E isso está na mente do coletivo, inconsciente ou consciente da sociedade brasileira. O professor é um zero à esquerda, não é? E se para a sociedade esse profissional não vale nada, imagina alguém que diz que tem uma missão de Deus, ou que é vocacionado por Deus para ser um docente, um professor. De criancinha ainda, piorou, que não vale nada aos olhos de muitos. Não é? Na igreja também, né? Parece que tem esse negócio que criança... Existe a PEC, né? Não sei se vocês conhecem a PEC. Parece uma caixa no Egito, trabalha com criança, né? Então deve conhecer a PEC. A PEC é um ministério específico para criança. É um negócio interessante. Então a gente tem que perceber, irmão, que evangelização, mais do que falar, mais do que palavra, mais do que convencer doutrinariamente, ou convencer, persuadir para entrar na lei dos crentes, a nossa religião, pescar no aquário dos outros para trazer para a nossa denominação e etc. Tem todos esses equívocos. Muito mais do que falar é relacionamento. É isso que a gente precisa tentar. Relacionamento. Gente que se relaciona com gente. Foi isso que Jesus fez, não foi? Quando ele veio evangelizar, o que ele fez? Se relacionou com as pessoas. Com quem? Com todas. Com todas. Ele pregou para todas igualmente? Sim. Agora, ele tratou igualmente todas as pessoas? Não. Opa, então Jesus, ele cometeu o pecado de acepção de pessoa? Confundiu agora o negócio, né? A gente trata todo mundo igual? Necessidade de diferença. Olha aí, mano. Coisa boa. Dá para explicar melhor isso aí, Mário? Sim. Talvez, né? Por exemplo, aquele rapaz que estava precisando da visão, ele não poderia ser tratado igual o Zaqueu, por exemplo. Eram necessidades diferentes. E sempre apresentando o fundamental, a salvação, né? Zaqueu tinha condição de se chegar a Jesus e o cego não. Jesus que teve que ir até ele. É Coisa diferente. A mulher do tanque também. Jamais ela ia sair dali para ir na Judéia se encontrar com Jesus. Isso. Então Jesus Foi necessário estar indo. Então a gente não trata as pessoas igual. A gente trata os igualmente, os iguais desigualmente, na medida das suas desigualdades. Foi isso que eu falei lá também. Nós tratamos os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades. É isso que o Mário exemplificou aqui. Ou seja, irmãos, nós criamos métodos para alcançar as pessoas, maneiras para alcançar as pessoas, formas de alcançar as pessoas. Como que a gente faz isso? Indo até as pessoas, se relacionando até as pessoas. No mundo, na época, na geração que a gente está da virtualidade, o que é necessário é que a gente volte a se relacionar, olhar nos olhos das pessoas, tocar as pessoas. A gente necessita, desesperadamente, retornar aquilo que a gente tem perdido por conta dessa questão da comunicação fácil. Tem famílias que dentro da sua casa se comunicam através de WhatsApp. Rede social tem acabado com o relacionamento matrimonial. Não é? Olha só, nós temos perdido o contato humano, o calor humano. E aí é fácil quando a gente desfaz uma relação. Muito fácil. Porque você faz o quê? Desconecta. Não é? Simples assim. Você exclui.
Qual que é os termos aí? Você deleta, bloqueia, não é, irmão? Isso não é de hoje. Quem identificou isso foi um sociólogo que morreu, inclusive, no começo do ano, Zygmunt Bauman, na década de 60. Ele já identificou que a sociedade mundial estava criando uma relação líquida, onde o termo era conexões. Então as pessoas estavam conectadas. A conexão é fácil, você desconecta, acabou. Conecta, negócio prático, fácil, não tem sofrimento. Mas você lembra, irmão, quando você tinha um amigo e aí estava chateado com ele para desfazer aquela amizade? Eita, negócio sofrido. Para falar, não gosto mais de você, estou de mal, esses negócios, lembra? Quando eu era criança, vocês lembram desse negócio? Desfazer uma amizade, um relacionamento era um negócio constrangedor, sofrido, você ficava envergonhado, sem jeito, como que eu vou chegar na pessoa, como que vai ser esse negócio? Tem uma história aqui, a gente tem momentos juntos, a gente tem sentimentos que a gente partilhou, um negócio sofrido, não era? Lembra? Hoje, tanto é que eu tenho 1000 e tantos amigos lá, para 200 eu excluí assim uma tacada só, uns 5 minutos, não custa nada. Porque não são amigos, irmão? Porque eu não tenho contato, porque eu não tenho relação, porque não tenho afetividade, porque não tem toque, porque não tem olhar, porque não tem abraço, porque não tem sentimento compartilhado. A gente compartilha postagem, é diferente. Né? Vida não compartilha, história não compartilha. E o que a gente precisa hoje, nessa virtualidade, é voltar à realidade das coisas. Porque se é virtual, é virtual. Olha que coisa assim, a gente vai se despedir, e aí eu falo assim para você, ô meu irmão, um abraço para você. Eu tenho que dar um abraço, não é falar um abraço. Então, aqui, não é? Mas é um negócio estranho. Se eu estou aqui, vamos aproveitar a relação e a gente percebe que o que Jesus manda é que a gente faça isso. O que ele disse em Mateus 28? Vamos lá, irmão. 28, 18, 19, 20. É mais 19 e 20 que eu quero. É essa ênfase que eu quero dar em toda a matéria. Essa ênfase que a gente evangeliza pela vida, irmão, pelo companheirismo, pelo dia a dia. Quem achou pode ler, por favor. 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Alguns acreditam que isso aqui é um imperativo, né? Ou seja, é uma ordem. No termo original, na língua grega, não é uma ordem, não é um imperativo. Portanto, vão, ide. Não é assim que está no original. Não é o conceito do original. Ou seja, não é a palavra, ou não são as palavras de Jesus. A ideia aqui é, enquanto vocês forem, viu a diferença? Fala assim, Douglas, vá, é uma coisa, é uma ordem, um imperativo. Olha, enquanto você for, é outra coisa. É o que Jesus disse aqui, enquanto vocês forem, porque o ir, a vida é natural do discípulo, ele está indo. Enquanto vocês vão, enquanto vocês forem, enquanto a vida vai acontecendo, o que vocês fazem ou devem fazer? Ensinem todas as nações, batizando-as. Esse termo é interessante também, ensinando-as, né? No verso 20, batizando-as, ensinando-as. Isso aqui também é um ato contínuo, que a gente chama no nosso português o verbo gerúndio, né? É o gerúndio, aquilo que é contínuo. É um verbo mais ou menos que a gente tem parecido com o que seria o grego, que seria um auristo. O nome no grego é essa ação contínua, que não para. Então é sempre, é na vida, é indo, enquanto a gente vive, enquanto a gente serve a Deus. É por isso que não tem limite, é enquanto a gente está lá na caminhada, no trecho, no caminho, né? A gente vai. Agora, como que a gente batiza, como que a gente ensina? Como que faz discípulo? Se não pela vivência diária. Aí a gente aprendeu também assim, eu ganhei alma para Jesus. Como que você ganhou alma para Jesus? Ela trouxe para a igreja, né? O pregador pregou, ela levantou a mão, ganhei essa vida para Jesus, mais um aí. O xizinho aí, Jesus a pedrinha na coroa, não esquece não. Nós vamos buscar mais, né? Mas calma aí, e aquela que supostamente nós achamos que ganhamos para Cristo? E os pregadores acham que ganham alma para Jesus, inclusive, eu acho que eu falei isso, não foi? Que eles vêm e pregam assim, aí nos 14, aceita Jesus e aí posta lá, né, irmão? No Face dele, né?
Contabilizam. Isso tem a contabilidade, porque o número é importante. Mais 50. O número é importante, né, irmão? Na era industrial de produção. Participação dos lucros aí. PLR. A PLR celestial, mano. Então, essa é nova, essa eu vou introduzir depois. Então, coisa boa no pensamento, né? Não é bom na atitude. Estou falando, eu achei interessante. Então, essa questão de números, né? Isso é preocupante também, porque nós estamos lidando com vida e uma só vale mais do que todo mundo. Uma única pessoa que a gente consegue se relacionar, impactar, influenciar, isso é uma preciosidade tão grande. Imagine só você, se em toda a sua vida você consegue influenciar uma única pessoa, influenciar. E os que têm filho devem ser o filho, no mínimo. No mínimo. Quem tem filho deve ser o filho. Porque se outra pessoa ganhar o seu filho para Cristo, isso é uma denúncia do que você está sendo, foi negligente, relapso, incapaz. Quais os adjetivos que a gente pode usar mais assim? Omisso. Covarde, entregou essa responsabilidade na mão do outro, transferiu a responsabilidade. Eu discordo disso. Sim, diga então, meu irmão. Discordo porque, assim, tem muita gente que não é cristão, como eu mesmo, as minhas filhas não fui eu que ganhei. Mas eu tenho orgulho pela pessoa que ganhou eles, entendeu? Ah, não, já, eu estou dizendo para o pai crente, claro. Então, Para o cristão. quando eu fui caminhando Sim. para a igreja, aí eu vi assim, as minhas filhas estavam ali junto. Eu falei assim, aí depois, eu falei assim, mas ele falou que ganhei, né? Mas mesmo assim, aí eu fiquei assim, eu falei assim, não, mas eu cuido hoje. Sim. Hoje eu tenho que dar a responsabilidade, né? Entendi. Não, nesse caso sim, meu irmão, é que eu estou me referindo a outra ocasião, né? Eu estou falando do pai crente, dos pais crentes. É claro, se uma pessoa não conhece Jesus, é lógico que ela não é responsabilizada. Estou falando de eu como um pai cristão, né? Mãe cristã, nós que somos servos de Deus. Então é nesse sentido que eu estou colocando. Aí sim, quando a gente, por exemplo, ainda mais se eu sou um obreiro, imagine coisa horrível. Eu que sou um obreiro que oriento pessoas, discipulo pessoas, o meu filho é preciso que depois de 13, 14, 15 anos ele esteja num culto, ouça uma mensagem lá do pregador, do pastor, de quem quer que seja, e lá ele encontra Cristo. Eu acho isso uma negligência, porque onde eu estava como pai, como pastor dos meus filhos, da minha esposa, do meu lar, que não consegui levá-lo se tinha 24 horas por dia de contato com ele, 14 anos de convivência. Chega um estranho, uma pessoa com meia dúzia de palavras, em 30, 40 minutos, convence o meu filho a respeito de Cristo. Eu acho isso um negócio descabível. É nesse sentido que eu estou dizendo, né? Aí sim. Diga aí, mano. No caso, você está falando dos pais e tal. Quando o pai tem a responsabilidade de educar, como está na Bíblia, que ensinar o caminho, ensinar o filho no caminho que se deve andar. Quando o filho atinge essa maioridade, ou seja, 18 anos, o pai ainda continua com essa responsabilidade ou é a escolha do filho? Ou essa responsabilidade acaba na maioridade? Como é que funciona? Porque para mim, enquanto se mora com o pai, enquanto se habita debaixo da casa do pai, tem que obedecê-lo e tem que também seguir os seus conselhos. Se quer fazer a sua vontade, que saia da casa do pai e se decida se quer ou não continuar indo para a igreja, servindo a Cristo, ou se quer realmente viver o mundo. Então, Guilherme, veja bem, é um perigo aí, mano, porque o servir a Deus não é de uma forma de imposição, né? Eu não posso impor o meu filho. Até certa idade eu consigo arrastá-lo para a igreja. Só que há um risco muito grande, e a gente percebe muitos pais cristãos, às vezes, eles querem obrigar o filho. Volto de novo na fala no começo da nossa conversa. A gente precisa influenciar as pessoas. Eu preciso servir a Deus de tal maneira, eu preciso ser, e ainda mais, já que a gente está tocando nesse assunto de relação paterna, materna e tal, quando eu falo para o meu filho que o papai do céu é Deus, o papai do céu ama ele, o papai do céu e tal, o papai do céu, esse meu filho, ele não tem a percepção
1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, que seja, de ter essa dimensão de falar, não, existe um Criador, um ser divino, transcendente e tal. Ele vai, então, formando na sua mente que se existe um Pai do céu, ele deve ser semelhante a esse Pai da terra. Não é lógico o negócio, irmão? Aí, se eu sou um pai injusto, irado, imponho cargas excessivas, regras excessivas sobre essa criança, que é o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 1 e 2, lembra do texto? Não lembra? Vamos abrir a Bíblia para a gente conferir, que é o que diz o texto aí. Porque o que tem de pai crente irritando os filhos, Efésios capítulo 6, verso 1 e 2, o que tem de pai crente irritando filho, irmãos, a respeito de Deus, não é? 1 e 2, só um momento para a gente já ler, todo mundo junto. Olha só, isso eu acho muito interessante, porque o que tem de filhos, de crentes que nasceram nesse ambiente de igreja, onde os seus pais frequentavam a igreja, e eles têm ojeriza, asco, nojo, repulsa, ódio, raiva de igreja, não é brincadeira. Isso é verdade. Não é? Infelizmente, é uma verdade triste, verdade. Porque os seus pais, muitas vezes, eles não eram nem de longe parecidos com o Pai do céu. E aí, eles foram projetando, as crianças, foram projetando em Deus a semelhança do seu pai. Isso é uma questão de ordem psicológica, inclusive. Não é? A psicologia explica essas questões. Tanto é que existem traumas e tal, e nós muitas vezes projetamos Deus pela tradição que recebemos dos nossos pais e pela relação que tivemos com nossos pais. Se eram pais permissivos, irmão, Deus é esse Deus permissivo também. Se é aquele pai carrasco, aquele pai duro, Deus também não é parecido, né? Então a gente vai projetando também nessas relações. Porque a gente não conhece Deus, a gente conhece Deus a partir das nossas relações, principalmente paternas. A gente vai projetando. Só que diz o texto é o seguinte, que existe uma submissão do pai em relação ao filho. Então o pai, ele tem que ser submisso ao seu filho. Não é, não? Essa submissão aí, ela é em todos os âmbitos de relação, né? Então a esposa é submissa ao esposo, o esposo é submisso à esposa, não é não? O filho tem que ser submisso aos pais, os pais submissos aos filhos, os empregados submissos aos patrões, os patrões submissos aos empregados, é o que diz todo o texto, do capítulo 5, verso 21, até o capítulo 6 e verso 9, é um texto só. A gente já falou isso aqui em outras ocasiões, lembra? Você lembra que estava aqui? Lembra, né? A questão então, qual é a submissão do pai em relação aos filhos? Submissão a gente já entende que é estar debaixo de uma tarefa. Qual é a tarefa do pai? Aí a Bíblia vai dizer, aí, verso 1 e 2, alguém lê, por favor, porque eu não esqueci agora, na íntegra. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai, tua mãe, e é o primeiro mandamento com promessa. Isso é a submissão, então esse é o 1 e 2, não é? Então é o 3 e o 4, né? Só o 4 ou 3 e o 4? Só o 4, então, segundo aqui a orientação do Douglas, é só o 4. E vós, pais, Isso. não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração no Senhor. Isso. Mas não tem lá o texto dizendo para que eles não desmaiem a correção do pai? É outra versão que tem? Acho que é o 3 e 4, né? É o 3 e 4, não? 4 e 5, acho. 4 e 5? Então é o 5. Também, é o 4 e o 5. Uma hora a gente chega e não tem nem que a gente leia todo o texto. Então leia, por favor, o 5, que é o complemento do 4, então, né? Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Não, não é esse não. É eu que estou confundindo então. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui em outra versão. É o 4, mas eu queria um complemento porque diz o seguinte. É outra versão então que vai estar. Calma aí, dessa versão mesmo, se tiver igual a minha, eu vou extrair a ideia do texto mesmo buscando outras versões, tá? Mesmo não lendo, eu busco aqui na memória o sentido. Deixa eu reler aqui. Isso, aí tem o verso 3 é a promessa, né, de ser obediente aos pais.
É o verso 4, que você leu mesmo, é esse mesmo. Vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criaram uma demonstração na doutrina da demonstração do Senhor. É que tem outro texto, irmão, e outra versão também, que ela vai dar uma ideia de que a gente não pode irritar os filhos a ponto deles desanimarem, desmaiarem, desfalecerem pelas regras excessivas. Então essa é a submissão dos pais aos filhos, ou seja, não provocar ira. Tem pai que deixa filho irado pela injustiça que comete, pela intolerância que se tem, por exigir da criança aquilo que a criança não tem capacidade. Colossenses 3:21. É que é paralelo, né? Então leia, por favor, Fantástico. Vós, pais, não irritei os vossos filhos para que não percam o ânimo. Isso, irmão. É que é paralelo, é quase o mesmo texto, né? Para que não perca o ânimo, para que não desmaie, para que não desanime, para que não desfaleça. Então, olha só a questão interessante. A gente está falando de relação. Então, toda a evangelização se dá a partir de relação e de influência. E aí, se no lar, a gente, irmãos, nós somos cristãos, não estamos conseguindo fazer isso dentro dos nossos lares, dificilmente nós vamos conseguir fazer isso fora. Dificilmente, porque é relacionamento. Agora a gente tem feito o quê? Trazendo pessoas para a igreja, jogado lá na mão dos líderes, do pastor, quem pregou lá que levou a PLR, né? Eu também tenho a minha, porque então vamos dividir o galardãozinho e tal, né? E joga lá e se vira para alguém cuidar. E esse vira para alguém cuidar, aí o problema é que quase ninguém cuida, né? Quase ninguém discipula. Evangelização é sinônimo de discipulado. E o que é discipulado? Andar junto com as pessoas, viver junto com as pessoas em todos os momentos da sua vida, momentos tristes e alegres. Quem que ensinou isso? Jesus, que pega 12 cidadãos, difícil demais, ruim, né? Cabra ruim, viveu 24 horas com esses homens, viver 24 horas com 12 homens, olha um negócio desse. Nós que somos homens, inclusive, que luta. E homens ainda de idade, alguns como Pedrão e outros mais, assim, mais experientes, que é pior ainda. Você evangelizar gente de mais idade é pior ainda. Você pega lá uma criança, um adolescente, um jovenzinho, vai se moldando, ele está na fase ainda de construir uma série de coisas e tal, mas você pega religioso, ou muita gente não é religioso, para você evangelizar. Meu Deus do céu! E quando ele vem para a igreja, então, meu irmão, ele traz a sua religião para a igreja. E muitos estão até hoje com a sua religião, achando que Deus é o ídolo que ele tinha lá, que tem que pagar a promessa, que tem que dar oferenda, que tem que ter a penitência, e um bocado de coisa, não é, irmão? Trouxe a religião. Meu Deus, para arrancar essas categorias de pensamento do coraçãozinho, é muito trabalho do Espírito Santo, é muito ensinamento, porque a gente está falando de andragogia, ensino de adulto, coisa terrível, irmão. A pedagogia é uma coisa, você pega a criancinha e vai colocando nela as bases, né? É por isso que o texto diz, ensina o menino, enquanto é menino, inclusive. E aí depois, e aí a gente vai passando nessa questão de... O ensinar é difícil, mas a gente precisa influenciar as pessoas, discipular as pessoas, andar com as pessoas, viver, chorar quando elas choram, se alegrar quando elas se alegram. Estão nos momentos principais da vida, irmão. Nascimento, doença, morte, luto, alegria, apresentação de filho, né? Dificuldade de matrimônio, casamento dos filhos, recebimento dos netos, promoção no emprego e tal, Deus abençoando. Então são os momentos todos da vida. É difícil, isso quase ninguém quer, porque demanda muito tempo, demanda muita energia, requer demais de nós, demais. Jesus, ele andou 3 anos e meio aproximadamente com 12 homens, 24 horas. Quer saber o resultado? Um nega, um se mata, 9 fogem. Resultado do discipulado eficaz de Jesus foi Jesus, o melhor discipulador que eles poderiam ter, né? E aí de repente você está desanimado, que aquele grupinho lá não está dando a resposta assim, que o resultado que você queria, esse povo não corresponde, gente ingrata. E olha que você só está alguns meses, irmão. Já pensou? É isso, a instrução, toda a sequência de ensinamento, tanto uma criança, o pai, enfim, não é garantia que você vai ter sucesso naquele.
Não é verdade? Não tem promessa. Então, mas era filho do pastor, né? Que você ouve muito disso, né? É filho do professor, caramba, mas chegou nos 16, desviou. Isso é. Mas eu talvez tenha certeza que aquele pai o instruiu no caminho certo. Existe um livre-arbítrio, né? Que a gente agora, não tem controle. ter a garantia de falar, caramba, ele deveria ser comum. Eu acho que é muito arriscado falar isso. Pesado. É pesado, pesado, né? Amados, tem duas, eu quero pegar esse gancho seu aí, Paulo, muito bom, porque é o seguinte, não existe promessa. O Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar, até quando se envelhecer não se desviará dele, aquilo não é uma promessa. Tá certo? Provérbios não é uma promessa, é uma linguagem poética, é um livro poético, é uma probabilidade da vida, em todas os provérbios, os ditados ali que tem, é uma probabilidade, não são promessas, irmãos. A gente já estudou isso lá atrás, em livros poéticos, lembra, né? A questão é, esse menino que eu ensinei, desde quando era menino, lá na frente, ele se desmantelar na vida, não querer o evangelho. Agora eu fiz uma coisa que deveria fazer, e essa é a nossa responsabilidade: dar o caminho e a referência para que quando ele precisar, ele saiba para onde voltar. Eu dei o caminho, eu ensinei a base, eu dei a base, eu mostrei. Se ele foi, é porque existe um tal do livre-arbítrio, que nós não temos controle sobre o livre-arbítrio dos outros, nós temos sobre o nosso. Pode ser os nossos filhos, nós não temos essa rédea, irmão, até uma idadezinha. Depois eles vão andar com as suas próprias pernas. Aí eles foram para longe, se desmantelaram e tal. Só que quem ensinou o Serginho, o dia que ele estiver lá na escuridão, lá na vida desgraçada, o dia que ele acabar com a vida dele, e ele olhar aquela situação que ele está, ele vai lembrar e falar assim: meu pai, homem justo, meu pai trata os seus empregados com justiça, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta, porque ele teve a referência. É o filho pródigo mesmo, é esse mesmo que vocês estão pensando. Ele tinha a referência da casa do pai, ele tinha o pai como referência, ele sabia quem era Deus. Conhecia o pai, né? Sim, ele foi porque ele decidiu ir, irmão. Um ato de loucura, ele foi. Só que naquele momento, porque se você não dá a base, ele se perde. E aí o que resta? O suicídio, o se afundar mais ainda no pecado. Agora quem tem a base sabe para onde voltar, conhece o caminho de volta. E é essa a nossa responsabilidade concernente aos nossos filhos. Mas o poder de influência, irmão, é muito grande. É muito grande. Quando a gente, eu sempre lembro e sempre cito, já devo ter falado para vocês aqui mais de uma vez, o Russell Shedd. O Russell Shedd é um dos maiores homens de Deus aqui desse século passado para cá, sem dúvida. Morreu agora também no começo do ano. Morreu muita gente boa no começo do ano, né? Uma falta enorme que esse povo vai fazer para a humanidade, para o reino de Deus, para a igreja. Tem gente que morre e não faz falta, é fato. Foi sem deixar descer saudades, lembra desse rei? Lembra? Tem esse rei lá, né? Cabinha ruim, o texto estava lendo, tu já leu esse negócio. Ele foi sem deixar saudade nenhuma. É aquela frase, foi idade. Então tem gente que se morrer não faz diferença nenhuma. A preocupação é minha. Se eu morrer não faz diferença nenhuma para uma pessoa, pelo menos já pensou, coisa horrível. E quando você for, é a pergunta: o que você vai deixar? Será motivo de disputa litigiosa entre aqueles que, ou foi um legado, irmãos, onde você deixou uma herança, onde as pessoas inclusive jamais perderão você na memória delas, estará no coração. Aí que é a questão, a gente está falando de influência, de relacionamento. É isso que nós precisamos. E é o que o mundo tem perdido, referência. As famílias têm perdido referência. Pais negligentes. Cristãos que não fazem diferença nenhuma, irmão. Cristão neutro. Cristão que não influencia, que não é sal e que não é luz. Gente que não faz diferença na sociedade, na família, na igreja, no planeta Terra. Se for, ninguém nem percebe. Morreu fulano? Morreu. Rapaz, quando foi? 1 ano e meio atrás. Mas calma aí, segura aí o anjo aí, Bruno. Então, olha só, a gente está falando dessa questão. Então, o Russell Shedd, ele, quando foi, acho que eu falei semana passada para você, não foi não? Retrasada, né? Vamos falar de novo, mano. Não tem muita coisa não a falar, eu estou falando aqui. Ainda bem que alguns esquecem. Ele então foi perguntado como foi a chamada, como que Deus chamou ele, né? Um homem dessa envergadura. Então o entrevistador imaginou que fosse uma visão celestial, uma voz dizendo, né? Meu filho,
Rússio, chefe, aquela coisa toda, né? A quem tu persegue. Um negócio assim, tremendo. Ele disse, Deus nunca falou nada comigo. Nunca não ouvi voz nenhuma, não tive visão, sonho de nada. O pregador não falou nada, não teve profecia, não teve nada. Ele nada disso. Mas meu pai, ele fazia a obra de Deus de uma tal maneira, com tanto gosto. E ele era menino que ia na garupa da bicicleta, que o pai dele ia de vilarejo em vilarejo evangelizando. E ele disse, eu via meu pai fazer e servir a Deus de uma tal maneira, que eu disse, é isso que eu quero ser. É igual ao meu pai. Eu quero servir esse Deus, eu quero fazer dessa forma. E o que ele faz? E ele fez. Foi chamado por Deus pela influência do seu pai. Já pensaram, irmãos, se nós influenciarmos nossos filhos? Já pensou se cada pai cristão, cada família cristã influenciar a sua prole? Já pensou num negócio desse? Só isso já ia ser um impacto enorme, porque se tem uma coisa que crente faz é filho. E ainda mais família nordestina e pentecostal. Não, crente nordestino e pentecostal. Eu mesmo não tinha vontade, que a esposa não concordou. Agora que foi o segundo, com muita oração e jejum e tal, ela concordou no segundo. Mas eu, quando casei, eu sou pernambucano, pentecostal, um pouquinho mais pentecostal, mas ainda sou. Eu disse, eu quero criar minha tribo, os andrenitas. Tribo dos andrenitas, mano, que a família é tribo logo. Diga aí, Fábio, senão eu entro na carne aqui. O que eu ia falar se resume do seu chat, porque, como estava falando de criança, hoje é um tabu nas nossas igrejas. Talvez aqui seja diferente, mas os obreiros tomam conta das crianças, por exemplo, e discipular as crianças, isso é um tabu, a gente não vê isso. Homem, mais. né? Homem. Tem as tias, né? E ainda as tias, louvado seja Deus pela vida delas, e vestem isso e às vezes correspondem, né, com a necessidade ou o paliativo. Mas quando você vê os obreiros, todos eles querem tomar conta de um departamento X, de um Y, mas quando se refere à criança, é como se estivesse denegrindo a imagem dele. E eu achei bacana os irmãos até citar o texto de Provérbios, que o pai do Rosuchet fez da forma certa. Esse texto aí ensina o menino no caminho, né? Lembra que uma vez no passado nós trabalhando isso, a expressão no caminho. No caminho é uma coisa e no caminho. Tanto que ele ia e levava o menino no caminho, né? Junto com ele. Estava como, cresceu né? vendo. É o discipulado. É o evangelismo, né? Relacional. Relacional. Isso, exatamente. É isso, irmãos. Isso é uma forma de evangelismo, né? Se nós conseguirmos. Eu acho até que essa é a forma. E a fórmula. É essa única, irmão. Porque todas as outras, se não tiver essa como base, são paliativos, são subterfúgio para a gente evitar. Porque não dá trabalho demais conviver com gente. Meu Deus do céu. Dá um trabalho enorme, não é não? Fala a verdade. Dá um trabalho enorme. E ainda com crente, ainda novo convertido. E a Nossa Senhora? Eu falo minha Nossa Senhora, irmão, para não usar o nome de Deus em vão, né? Então do santo pode à vontade, não tem problema. Novo convertido, né? Que a gente precisa ter paciência, orientar e tal. Então, o que a gente está falando aqui resume-se nisso, em relação, em amar a gente. Nós precisamos ter amor profundo pelo ser humano. Profundo, irmãos, pelo ser humano. Nós precisamos amar gente. Quem não gosta, porque tem gente que diz assim, eu amo a humanidade, meu problema é gente. Não tem como, irmão. Não tem como. Né? É gente, a gente precisa gostar, precisa amar. Ser como Jesus. Jesus olhou assim o povo e teve compaixão da multidão. Ele sofreu com. Ele tomou as dores. Ele se identificou. Ele se ofereceu em lugar de. É isso que a gente precisa fazer. Amar a gente. E isso é o maior desafio que nós temos na nossa existência. Conviver com gente. Terrível. Terrível. Ora, diga as nossas convivências comunitárias de fé. E olha que o povo ali é mais ou menos. Mais ou menos, não é? Agora imagine uma pessoa que é totalmente depravada, gente hostil, gente mal educada. Eu fico bravo com gente mal educada, me dá um negócio, uma agonia. Mas tem que conviver, né? E se relacionar. E se relacionar.
Olha só, e se doar, e se sacrificar. Nós somos chamados para ser mártires, para morrer. Foi isso que a gente falou, acho que na aula passada também? Foi ou não? Não foi? Sacrifício. A gente foi chamado para morrer. Tem duas coisas só que a gente foi chamado para morrer e pagar boleto. Eu falei, eu acho que. Né? Você é o destino de todo jovenzinho, já falou, você tem que saber duas coisas na sua vida. Você vai morrer um dia e pagar boleto também. Não está pagando agora porque os pais estão bancando. Então o que acontece, irmão? É sério, né? Então nós somos chamados para isso, sacrifício. Isso é coisa antinatural. Isso aí não pertence à nossa natureza. A gente não quer, a gente evita. A gente cria métodos, meios. É mais fácil pelo Facebook evangelizar, pela rádio, que tinha, né, bastante gente, a rádio comunitária evangélica, televisão, isso é mais fácil. Enviar alguém, inclusive, é mais fácil. Dar uma esmola para um missionário é mais fácil. E a gente não quer ter um relacionamento com os hostis, né? Os orgulhosos, e dentro da congregação mesmo, né? Eu agora me relacionar com o cara que é mais, né? Mais dócil, não é muito... Eu me identifico, né? Agora, aquele que é um pouco mais orgulhoso, por exemplo, um pouco, né, ignorante... Ou que não bateu, de repente o santo não bateu. Exatamente. E aí fala, não, aquele cara lá é uma benção, mas ele não quis falar benção, ele quis falar outra coisa, isso, né? Tem um jargão, né? É. Pô, você é uma benção, mas ele não quis falar benção. Não, o coração está falando coisa, né? Desgramado. Isso. É um lazarento. É uma treva. mais longe ainda disso, né? Então... É mais ou menos, na teologia, no termo técnico, refinado, nós temos para definir isso como panelinha. Tem as panelinhas, né? Os grupos, as facções. Tem facção dentro da igreja, irmão. Tem facção. O texto diz isso, né? Não podemos ser facciosos. Não existe facção. Existe dentro da nossa convivência comunitária que, entre aspas, seria um povo gente boa, que a gente se identifica, a mesma religião, aquela coisa toda. Imagina a nossa dificuldade de se relacionar com o outro de fora, com o estranho, com o diferente. Então é essa questão que a gente precisa trabalhar quando a gente fala de evangelização, que a gente está falando em relacionamento, em viver e andar com as pessoas. Isso é difícil demais. Por que o relacionamento mais desafiador que nós temos é no matrimônio? Por quê? Porque ali é todo dia, é 24 horas. O caráter, dando caráter. Ali é ferro com ferro, se afiando, né? Ali é um exercício de perdão diário. Porque é ofensa e perdão, ofensa e perdão, ofensa e perdão. Ali o outro provoca, ou a outra provoca. Aí teve um irmão que falou assim, eu nunca discuti com a minha esposa. Esse aí tem que orar por ele porque ele está com amnésia. Não, Eu tô mentindo. Aqui, minha casa. ela é pura. Não existe casamento assim. Não existe, é ilusão. É Só ilusão. Deus. No mínimo ela deve ser muda ou surda. Ou então ele é tão opressor, Não Ou sei, então é tão eu ditador. não consigo enxergar casamento sem... Não existe. é relacionamento, irmão. A gente está Isso é falando de mentira relacionamento. pura. Não, Não é é possível. relacionamento. Relacionamento é atrito, é conflito. O que não pode haver é confronto, onde a gente anula o outro. Aí é satânico, hein, irmãos? Todo relacionamento que há confronto é satânico, porque você oprime o outro, anula o outro. Conflito é natural. O conflito é natural. O confronto é satânico. Porque você anula o outro na sua dignidade. Não tem vez, não tem voz, não tem opinião. Não é? Aí é satânico. É mais ou menos a relação que muitos líderes têm com os outros, de ameaça. Tem poder na mão, administrativo, intelectual, eclesiástico, financeiro, social, psicológico, entre aspas, espiritual. Então esse relacionamento de manda quem pode obedece quem tem juízo é satânico. É do inferno, é lá dos quintos. Quem tem qualquer relacionamento onde eu imponho sobre o outro, onde eu obrigo o outro, isso é confronto, isso é anulação, isso é satânico, irmãos. Agora os conflitos, eles são inevitáveis e naturais nesse processo. E aí o caráter nosso é moldado, inclusive, nesse processo. É o ferro com ferro se afiando. E aqui que a gente... É um exercício contínuo, diário, de renúncia do ego, auto-humilhação, perdão contínuo. Ô, irmão, que coisa terrível para a nossa natureza caída, que não quer se humilhar nunca, se curvar nunca, reconhecer nunca que estava errado. Acha um jeito de colocar a culpa no outro. Estou falando de matrimônio. Não é mais ou menos assim? Isso aí vem lá do Éden.
Quando o pecado entrou, o homem machozão, o Adão macho, já falou assim, ó, a culpa é dela. A transferência de responsabilidade, ainda falou tudo que ele teve. Isso, é Deus, porque Deus que errou no negócio. Aí a questão, irmão, quando a gente vai, só deixa eu concluir aqui, porque eu estou num pensamento aqui que eu queria até ir à meia-noite. Mas tem gente que está falando de... Está cheirando já a merenda. Tem merenda, não tem? Tem merenda, né? Tá. Daqui a pouco a gente já... Eu passei um pouquinho, tá? O que acontece? Essa questão, então, quando a gente se relaciona com outras pessoas, e essas pessoas, a gente não tem o mesmo vínculo, como tem, por exemplo, no matrimônio, na paternidade, na igreja e tal, aí aqui a gente usa as desculpas, né? Já preguei o suficiente, já fiz minha parte, em minhas mãos o sangue não vai ser cobrado. Olha só, irmão, não, amados, nós precisamos ir, porque a Bíblia diz, em João capítulo 13, que Jesus amou os seus discípulos e amou até o fim, inclusive o Judas os amou até o fim. Capítulo 13 é onde Jesus reúne os 12, o tal do Judas, inclusive, não é? O Judas Jesus já sabia o que ele ia fazer, ele não muda o seu caráter, não muda o seu comportamento, não muda a proposta, continua oferecendo a comunhão, a amizade, o companheirismo. Quando pega o prato, oferece para Judas. Naquele contexto, isso aqui era um sinal de estima, de amizade, tá certo? De amor a outra pessoa. Quem comia no prato, naquela época, era amigo íntimo. E de fato, Judas era amigo íntimo, não era conversa não. Está lá o Salmo profetizando, meu amigo íntimo, a quem eu tanto amava. Nós vimos juntos louvar a Deus, ele levantou contra mim o seu calcanhar. Essa profecia é em relação, Davi o Aitofel, mas em relação a Jesus e a Judas, era amigo íntimo. Lembra o Judas quando voltou lá para entregar Jesus e identificou Jesus como? Beijo. Amigo, a que vieste? Com um beijo traz o filho do homem? Era amigo íntimo, tinha relação, e Jesus não mudou, apesar do mau caráter, da traição. Jesus ele pega o prato e diz aqui, Judas, o que tu faz comigo não altera a minha intenção, a minha vida, a minha disposição de me doar para você. O que você é contra mim não muda o que eu sou concernente a você. Você pode me ferir e me trair, eu vou continuar te amando, oferecendo a destra da comunhão, o meu prato está aqui, a mesa está aqui, o perdão está aqui. Amo? E aí? Dá para a gente depois dessa aí, Agora só não café.